Podei sentar-vos. Obrigado. Portanto, vamos ao terceiro set do nosso querido festival. Primeiro set sem bateria, que é para as pessoas poderem descansar um bocadinho. Vamos ter a Cátia Domingos na flauta, David Lourenço na guitarra, o Gonçalo Batista na guitarra elétrica, o Jesuíno Simões na bigorna gourmet e a Júlia Miranda no contrabaixo. Portanto, divirtam-se, não se esqueçam que isto é um festival de música sem merdas. Sem fé, ouso pensar a vida como uma errância absurda a caminho da morte, certa. Não me coube em herança qualquer Deus, nem ponto fixo sobre a terra de onde algum pudesse ver. Tão pouco me legaram o disfarçado furor do cético, a astúcia do racionalista ou a ardente candura do ateu. Não ouso, por isso, acusar os que só acreditaram naquilo que duvido, nem os que fazem o culto da própria dúvida, como se não estivesse também esta, rodeada de trevas. Seria eu também o acusado? Pois de uma coisa estou certo, o ser humano tem uma necessidade de consolo que é impossível de satisfazer.
Como posso assim viver a felicidade? Procuro o que me pode consolar, como o caçador persegue a caça, atirando sem hesitar sempre que algo se move na floresta. Quase sempre atinjo o vazio, mas, de tempos a tempos, não deixa de me tombar aos pés uma presa. Célere, corro a apoderar-me dela, pois sei quão fugaz é o consolo, sopro de um vento que mal sobe pela árvore. Debruço-me. Mas tenho o quê entre estes dedos? Se sou solitário, uma mulher amada, um desditoso companheiro de viagem. Se sou poeta ou prisioneiro, uma súbita suspeita de liberdade. Se sou ameaçado pela morte ou pelo mar, um animal vivo e quente, coração que pulsa sarcástico, um recife de granito bem sólido. Sendo tudo isso, é sempre escasso o que tenho. As formas de consolo, se procuro umas, outras há que me perseguem sem que as convoque. Sussurram, odiosas, enchem-me o quarto de murmúrios. O prazer, entrega-te sem restrições. O talento, usa-me tão mal como a ti mesmo. A minha sede de gozo, só os golosos sabem viver.
A solidão despreza os homens. Este desejo de morte fere, mata. Procuro para a vida não é uma desculpa, mas exatamente o seu contrário, é o perdão que busco. Descubro, afinal, que se não levar em conta a minha liberdade, todo o consolo é enganador, mera imagem refletida do desespero. De facto, assim que o desespero me diz, perde a esperança, o dia não passa de um momento de trevas entre duas noites. Há uma falsa voz que me grita, tem confiança, a noite não é mais do que um momento de trevas entre dois dias. É impossível saber quando cairá o crepúsculo, impossível enumerar todos os casos em que o consolo se fará necessário. A vida não é um problema que possa resolver-se dividindo a luz pela escuridão ou os dias pelas noites, mas sim uma viagem imprevisível entre lugares que não existem.
Por vezes, à beira-mar, no movimento perpétuo das águas e no eterno fugir do vento, sinto o desafio que a eternidade me lança. Pergunto-me então o que vem a ser o tempo e descubro que não passa de um consolo que nos resta por não durarmos sempre. Miserável consolo que só os suíços enriquece. Noites há em que, sentado à lareira, no quarto mais resguardado de todos, sinto subitamente a morte cercar-me, no fogo, nos objetos pontiagudos que me rodeiam, no peso do teto e na massa das paredes, na água, na neve, no calor, no meu sangue. Pergunto-me então o que vem a ser a nossa muito humana sensação de segurança e percebo que não passa de um consolo para o facto de a morte ser o que há de mais próximo à vida. Pobre consolo que não cessa de nos recordar o que desejaria fazer-nos esquecer. Quando por fim me apercebo que esta terra é uma vala comum onde Salomão, Ofélia e Himmler repousam lado a lado, concluo que tanto o crápula como o infeliz têm o mesmo fim que o sábio. Por isso, para uma vida falhada, a morte pode tornar-se numa forma de consolo, e bem atroz, sobretudo para quem na vida queria encontrar forma de vencer a morte.
Não possuo filosofia em que possa mover-me como o peixe na água ou o pássaro no céu. Tudo em mim é um duelo, uma luta travada a cada minuto da vida entre falsas e verdadeiras formas de consolo. Umas não fazem senão aumentar-me a impotência e tornar mais fundo o desespero. Outras são fonte de temporária libertação, falsas e verdadeiras. Deveria antes dizer verdadeira, pois só existe uma consolação verdadeiramente real. A que me diz que sou um homem livre, um indivíduo inviolável, ser soberano no interior dos meus limites. Mas a liberdade começa na escravidão e a soberania na dependência. O sinal mais vivo da servidão é o medo de viver. O definitivo sinal de liberdade é o facto do medo de deixar espaço ao gozo tranquilo da dependência. A depressão é uma boneca russa e na última boneca estão a faca, a lâmina de barbear, o veneno, as águas profundas e o salto para um grande abismo. De todos estes instrumentos de morte me torno escravo. Parece-me então ser o suicídio a única prova da liberdade humana. Porém, sinto que se aproxima o milagre da libertação e a eternidade, que há bem pouco tempo me assombrava, testemunha agora este acesso à liberdade, esta descoberta súbita e simples de que nenhum poder, nenhum ser humano tem o direito de me forçar ao ponto de secar em mim o desejo de viver. Que é do mar se os rios se recusam? É absurdo termos perdido para sempre uma forma de liberdade. Aqui advém de se possuir um elemento próprio. O peixe, tal como o pássaro e o animal terrestre, tem o seu. Onde está a floresta na qual o ser humano prove que pode viver livre e não limitado pelos rígidos moldes da sociedade? Sou obrigado a responder, em parte alguma. Se desejo viver livre, é por enquanto necessário que o faça no interior desses moldes. Sei que o mundo é mais forte do que eu, e para resistir ao seu poder só me tenho a mim, o que já não é pouco. Se o número não me esmagar, sou também eu um poder. E enquanto me for possível empurrar as palavras contra a força do mundo, esse poder será tremendo.
pois quem constrói prisões expressa-se sempre pior do que quem se bate pela liberdade. E no dia em que só o silêncio me restar como defesa, então será ilimitado, pois gume algum pode fender o silêncio vivo. É este o meu único consolo. Sei que as recaídas serão profundas e numerosas, mas a lembrança do milagre da libertação leva-me como uma asa a um fim que me inebria. Um consolo que seja mais do que apenas isso e mais vasto que uma filosofia, que seja, enfim, uma razão de viver. Ouviram uma adaptação livre e truncada de A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer, de Stig Dagerman. Este não foi o seu último texto. Suicida-se a 4 de novembro de 1954. Nas palavras do seu biógrafo, foi um acidente do trabalho do autor consigo próprio.